como a gente não tem aparelhagem ainda para gravar, para fazer ao vivo, a gente faz do jeito que dá, pelo menos por enquanto. Precisar de qualquer coisa. Tá bom, obrigada. Em paz aí agora, né? Tudo tranquilo, obrigada. Mas já nós falou que ele não tá naquela ligação. Tá acabando. Falta 26. Não era, né? Não, tem que descer os 3. Tem que descer os 3, tá certo. Graça e paz. Nós vamos começar cantando uma canção, mas eu peço que você se levante. Nessa canção nós vamos cantar que a glória do Senhor está neste lugar. E essa glória, ela se manifesta através de nós, amém ou não? Amém? A palavra diz que onde 2 ou 3 reunidos em nome dele, no meio ele estaria, no nosso meio ele estaria, amém ou não? Então vamos cantar com alegria, uma música mais agitada, né? Palmas, vamos dar o nosso melhor ao Senhor e sentir que a glória dele enche esse lugar. A sua mão, Senhor, é sobre mim.
no céu vai ser assim: todas as igrejas reunidas, louvando o nome do eterno Deus. Irmãos, eu sou o pastor Eduardo, espero que todos vocês estejam bem alocados. Se faltar, tem cadeiras lá no fundo, são todos muito bem-vindos. E nós vamos entrar na presença do Senhor em oração, com o coração quebrantado diante dele, para que ele receba a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto em gratidão a ele. Nesse momento nós vamos lembrar das pessoas enfermas, nós vamos lembrar daqueles que estão desempregados, daqueles que estão feridos de alma, para que o Senhor os alcance e os dê a paz. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, santo, bendito, maravilhoso. Senhor, nós adentramos na Tua presença nesse momento, ó Pai, para glorificar o Teu nome e dizer que só o Senhor é Deus. Senhor, neste momento nós pedimos a Tua presença no nosso meio. Nós nos reunimos com o único objetivo de Te adorar, Senhor, de nos apresentar ao Senhor com o nosso coração quebrantado, para que o Teu nome seja honrado e glorificado no nosso meio, Pai. Ó Deus, todas as ações neste lugar é para a glória do Teu nome, Pai. Tudo que aqui fizermos, Senhor, será para o louvor do Teu santo nome. Pai, que cada coração que se achega ao Senhor nesta noite, o Senhor possa receber, ó Pai, o nosso culto em gratidão ao Senhor. Ó Pai, nós queremos lembrar dos enfermos, Senhor, da irmã Cidinha, que está, Senhor, com um problema de pulmonar, que o Senhor possa visitar ela neste momento, que o Senhor possa curá-la, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Senhor, nós também pedimos por aqueles que chegaram aqui com o coração triste, o Senhor possa encher de alegria, Senhor. Se alguém, Senhor, entrou aqui com feridas na alma, o Senhor possa curar nesta noite, porque nós sabemos aonde o Senhor está, a alegria impera, a felicidade de estar na Tua presença, Senhor. Nada impedirá que nós sairemos daqui felizes, com o coração cheio do Senhor, cheio de alegria, Pai. Esta é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Amém. Graças a Deus, pastor Alex estará vindo fazer a leitura da palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero aproveitar a oportunidade de aqui agradecer a igreja do Mansec por nos recepcionar. Acho que você sente um pouquinho. Eu vou dar uns avisos logo depois da leitura da palavra. Então, só para deixar aí os irmãos lá da igreja para saberem da nossa programação. Embora a gente está lá em reforma, está uma correria, pó para todo lado lá, a igreja do Senhor não para de jeito nenhum. Então, antes da leitura bíblica, irmãos, eu queria dar alguns avisos. O primeiro deles é para os homens, tá? Na sexta-feira, dia 3 de outubro, tá? É a próxima sexta-feira do mês. Esse trabalho nasceu naquela conferência de homens que nós tivemos lá na igreja Nova Aliança, na Ilha Church, lá na Lagoinha, e está desdobrando, e a gente está tentando ter uma masculinidade cada vez mais forte na cidade. Então, eu sou chamado para os homens fortes. Então, se você é um homem do Senhor, nós vamos ter um encontro no dia 3/10, na sexta-feira, na Igreja Batista Nova Aliança, tá? Do pastor Ricardo Minelli. Se você não sabe onde é a igreja, tem que entrar no Telegram da igreja, vai estar lá o post lá, tem o endereço lá para você saber, mas é só transmitir informação, a gente te ajuda aí nisso, tá? Os jovens vão ter aí um junta-tribo, né? Vai ser lá na igreja, na Union Church, na rua São José, que é a igreja do pastor Laércio, vai ser no próximo sábado. Então você é jovem, não sei se já viu, mas você está sabendo isso melhor que eu, né? Mas vai ser lá na São José, tem até o endereço aqui, São José 3081, a igreja do Union Church, do pastor Laércio. Os jovens vão estar lá no próximo sábado, que é o dia 4 de outubro, tá bom? E no próximo domingo, a informação do pessoal da nossa igreja lá, a escola dominical vai ser lá na nossa igreja mesmo, como a gente tem feito todos os domingos, e o culto à noite vai ser aqui, lá no Ministério de novo, às 19 horas. Nós vamos celebrar a ceia tanto lá na nossa igreja, como aqui também junto com os irmãos. Então, desde já ora, já coloque a sua vida na presença do Senhor, para a gente poder celebrar a ceia com outros irmãos, numa outra casa, né? E gostaria então de deixar aí aberto o coração dos irmãos a respeito disso, né? De
realmente orar pela igreja daquele Mindset, orar pelos irmãos que estão aqui. Aproveita esse tempo para conhecer novos irmãos também, conversar com alguém. Você vai falar, bem capaz de você encontrar alguém e falar assim, meu irmão, aqui no Mindset, não, eu sou lá da igreja lá com Bandeirante. Mas acontece, entendeu? Mas é bom para a gente conhecendo mais pessoas. Eu queria chamar a irmã Yara, que vai falar sobre o projeto Mobiliza Itália. E aí, depois disso, nós vamos ter a leitura bíblica. E aí sim, nós vamos dar continuidade dos nossos louvores, adoração e leitura. Graças a paz, amém? Amém. Estou feliz de vir à igreja e junto aqui com vocês, que o nosso projeto que a igreja tem nos enviado aí para a Itália, começa agora dia 6 de outubro a minha ida, mas eu queria estimular a igreja a orar. Orar pela Itália. O Mobiliza Itália é um projeto de alcance da uma parte da Europa, e ontem o italiano falou para mim, não diga que o italiano é europeu, ele fica bravo, ele é italiano, a Europa é um continente. Então tive uma reunião com um italiano que vai estar recebendo a gente. Nós estamos indo em um grupo de 9 pessoas, com o intuito de mobilizar as igrejas na Itália, e principalmente jovens. A gente já falou sobre isso na conferência, a necessidade de jovens estarem mobilizando outros jovens. Então, nosso projeto vai ser especificamente com igrejas mobilizando jovens na pregação do Evangelho. Pela primeira vez, em algumas igrejas que nunca saíram para a rua para fazer evangelismo, nós vamos levar ferramentas para esses jovens e vamos para as ruas através da música. Então, todo o grupo que está indo são músicos, tocam, e a música vai ser uma ferramenta para alcançar a Itália, para alcançar mais pessoas. Eu sei que 30 dias é muito pouco, para que a gente consiga, né? Às vezes a gente tem grandes expectativas, mas o que a gente ora, eu peço que a igreja ore, e nesses 30 dias a gente possa mobilizar pessoas ao chamado evangelístico, missionário, que a Itália possa enviar missionários para o restante do canto do país. Então eu peço à igreja que ore, e eu, sem dúvida, é isso que vai nos sustentar esses dias, e que a Europa seja alcançada. Um movimento muito grande de avivamento tem acontecido na Europa. A Europa teve um momento de portas fechadas, foi o berço do Evangelho um tempo, as portas se fecharam completamente, mas tem começado um movimento de avivamento. E avivamento começa com quebrantação, arrependimento, confissão do pecado, e esse é o avivamento. O avivamento não é a igreja pular, dançar, avivamento é choro, é joelho no chão, é confissão de pecado. E isso é o que Deus tem feito na igreja da Itália e tem mobilizado a Europa para isso. Então, que Deus possa nos usar como instrumento desse avivamento do Senhor, e que a gente aqui no Brasil também possa viver esse real avivamento. Amém? Amém. Eu queria chamar o pastor Eduardo, Alex, o pastor Antônio está aí, acho que o pastor Luciano está lá no Ipiranga hoje. Vamos. Lá na primeira igreja a gente tem o hábito de comissionar quem está aí. E qual é a ideia de comissionar? Ela vai estar com um grupo fazendo um trabalho que nós não vamos conseguir fazer. Nós, porque quem está indo lá é ela, mais o grupo. Mas nós podemos sustentar todo esse trabalho em oração. Amém? Nós podemos sustentar tudo isso em oração. O que Deus tem para esse projeto, que eu acho que vão ter desdobramentos depois, aí está tudo tranquilo. Deus é o doador da prata, né? Então Ele vem e supre tudo que é preciso. Mas nós precisamos sempre estarmos orando como igreja, para a honra e glória do Senhor. Então, a Yara, junto com a equipe, né? A Yara é da nossa igreja, né? Aqui, nós aqui. Então nós estamos dizendo, vá, que o Senhor esteja contigo, que o Senhor abençoe a sua ida, que o Senhor abençoe o seu tempo lá, mas também que Deus te traga em segurança de volta para nós, e com boas notícias, amém? Aí depois, até nós vamos vir aqui no Eduardo, depois, né, para a gente falar de como foi lá. Mobilize Itália, grave isso, Mobilize Itália. Vamos orar, pastor Antônio. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aqui está, ó Pai, tua serva que ouviu a tua voz, Pai, ouviu o teu chamado, Pai, e nós
na autoridade do nome de Jesus, a enviamos ali, Pai, para a Itália, para que realmente, ó Pai, ela possa estar ali alcançando vidas, ó Pai, realmente corações sejam tocados ali naqueles dias, ó Pai, ao ouvirem a Tua palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa realmente ali, Pai, trazer a fé, o arrependimento, ó Pai, realmente a confirmação da verdade da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor vá, Pai, com elas ali, com todo esse grupo, realmente com os Teus anjos, Pai, indo à frente, acompanhando eles em todos os lugares, Pai, livrando eles de todos os lugares que o Senhor não deseja que eles estejam, Pai, mas abre as portas ali, ó Pai, abre as portas dos corações, ó Deus, para ouvir a Tua voz, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e traga a Tua salvação, ó Pai, que a Yara, nos dias que ela estiver ali, ela realmente tenha a paz do Senhor, a direção do Senhor, ó Pai, ela ouça a Tua voz guiando, ó Pai, vá por aqui, vá por ali, e realmente, ó Pai, a unção do Teu Santo Espírito esteja sobre todo este grupo, ó Pai. Nós enviamos, ó Pai, a Yara, Pai, com autoridade do nome de Jesus, ó Pai, e que ela possa ter a certeza da Tua mão com ela, Pai, ali, a certeza da verdade da Tua palavra, a certeza, Pai, da Tua vontade, ó Pai, de realmente salvar aquelas vidas na Itália, ó Pai. Tenha misericórdia, Pai, nos lugares onde eles jogam, Pai, que ali o Senhor já esteja atuando hoje, ó Pai, realmente tocando naqueles corações, Pai, oh Pai, visitando aquelas pessoas, Pai, que estão ali já enfermas, que estão ali nas trevas, que estão ali, Pai, com problemas difíceis, ó Pai, mas para o Senhor, ó Pai, o Senhor quer salvar, o Senhor tem um grande amor, Pai, então derrama o Teu amor a essas pessoas, ó Deus, nós te suplicamos, ó Pai, e enviamos a Tua serva em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus aqui oramos, amém, ó Pai. Vamos colocar de pé a nossa leitura bíblica, aí já vai ficar preparado para o louvor e adoração. Isso é uma palavra lá pessoal nosso. Se você quiser, durante o primeiro louvor, se trouxe também sua oferta de dinheiro, quiser trazer e consagrar no altar aqui, aí fica aqui, a gente também tem os nossos canais, tem Pix, tem transferência bancária na igreja, mas você se tem paz a respeito disso. Logo depois da leitura bíblica, o pastor Eduardo vai estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, e também eles têm a prática deles aqui, também a gente está tentando não entrar em choque, mas se você sentir no coração, sabe o seu lugar durante o primeiro louvor, consagra pelo dízimo aqui. A leitura bíblica está em 2 carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 1. Vou estar lendo aqui na NVI, tá bom? Você acompanha aí a sua versão. 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vou de novo. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém? Declara essa palavra do coração, ela faz parte da meditação de hoje. Então, antes de passar pelo professor Eduardo Grato, do Instituto das Ofertas. Irmãos, sabemos que faz parte do culto também a nossa oferta na casa do Senhor. Então, nesse momento nós estaremos orando. Nossos irmãos aqui, se desejar, podem estar acompanhando com louvor ou um tom baixo para nós estarmos orando sobre as ofertas que aqui serão trazidas. Os irmãos estarão ofertando na casa do Senhor de forma digital, de forma física, e assim a obra do Senhor continua caminhando. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Depois que eu terminar de orar, os irmãos estarão louvando e nós podemos servir ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso,
Deus santo, Deus de amor e bondade. Senhor, neste momento nós vamos trazer, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem trazido às nossas vidas, ó Pai, através do nosso trabalho. Senhor, nós trazemos como oferta, como gratidão ao Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem realizado em nossa vida profissional, nos nossos afazeres. Nós pedimos também as bênçãos do Senhor sobre o nosso trabalho, pedimos as bênçãos do Senhor sobre as viagens que fazemos a trabalho, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, que o Senhor possa nos dar inteligência, sabedoria para a realização das nossas tarefas cotidianas, profissionais. Senhor, aqueles que porventura estão desempregados, sem os seus trabalhos, que o Senhor possa abrir portas de trabalho. Senhor, aqueles que porventura estão enfermos, que o Senhor possa trazer cura para o retorno ao trabalho, Pai. Aqueles que estão, Senhor, com doenças na alma, que o Senhor possa vir curar também, que impede de nós executarmos as nossas tarefas cotidianas. Que o Senhor possa derramar o seu poder sobre nós e a tua paz possa reinar, Pai. Recebe a nossa adoração e também as nossas ofertas para a glória do teu nome. Amém. Sirvamos ao Senhor com alegria. A razão principal de estarmos aqui é adorá-lo, exaltá-lo, dizer que nós te amamos. E o Senhor vai derramar sobre nós sabemos, a tua palavra, a tua vontade, que ela seja cumprida através de nós, em nome de Jesus. Amém. A primeira canção é uma canção interessante. Eu não sei se você, como eu, de vez em quando eu fico questionando: quem é esse Deus que venceu a morte, que fez isso, fez aquilo, tantas coisas nós sabemos na Bíblia, que Ele é maior do que os anjos? Quem é esse Deus? São perguntas que nós, graças a Deus, já sabemos a resposta. Nós vamos cantar isso, mas são perguntas retóricas. Nós sabemos a resposta e nosso intuito é adorar o Senhor com tudo que temos e que somos. Amém? Então vamos declarar isso. Nossa igreja já conhece, não sei se a igreja daqui conhece, mas vamos cantar ali com a letra, declarar: Tu és nosso Deus, nós te exaltamos, Senhor. Queremos te conhecer mais e mais, Senhor, te adorar em espírito e em verdade, pois são esses que o Senhor busca, o Senhor procura. Ache em nós verdadeiros adoradores. Aleluia. Anuncia como seu Senhor. Quem é este que os seres dos céus rendem glória e louvor? Nós fazemos isso essa noite, amém? Quem é este que a morte não derrotou?
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, abundante coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano,
crianças aqui, vamos orar pelos nossos pequeninos, para que eles possam ser ministrados, cada um na sua linguagem. Pedir a bênção do Senhor sobre os professores também, que vão estar cuidando deles. Então, as crianças até 12 anos, vamos orar. Feche seus olhos, pegando as suas mãos, nos abençoe os nossos pequeninos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelos nossos pequenos, por cada uma dessas vidas, ó Deus, que o Senhor nos tem dado. Tua palavra diz, ó Pai, que as crianças são como flechas, ó Deus, na aljava. Nós pedimos, ó Deus, que nós tenhamos a capacidade dada pelo Teu Espírito Santo de forjar, ó Deus, o caráter do Senhor em cada uma delas, para que quando chega o tempo certo, elas sejam lançadas, ó Deus, realmente possam ir, ó Pai, a direção daquilo que o Senhor planejou para cada uma delas. Fortalece, ó Deus, dá crescimento, não somente físico, mas também espiritual, ó Deus, emocional. Prepara elas, ó Deus, para esse mundo que nós vivemos, e nós pedimos isso em nome de Jesus. Dá, ó Deus, a capacitação a cada um dos professores, e essa é a nossa oração, pedindo isso em nome do Senhor. Amém. As crianças podem ir para as suas aulas. Amém? Estou olhando o horário aqui, de acordo com o nosso horário lá da primeira igreja, eu só tenho 10 minutos. A gente começa o culto 1 hora mais cedo, a gente acostuma, né? Como é que vocês estão? Ah, eu acreditei. Como é que vocês estão? Amém, melhorou. Também forçando a amizade assim é complicado, né? Eu estive pensando muito, eu recebi algumas notícias assim, alarmantes. E uma que me chamou muita atenção foi justamente a Federação Paulista, saiu agora dia 25, essa notícia, nós estamos hoje no dia 28. Eles tiveram que barrar os pais do sub-11 e sub-12, porque só esse ano, e olha que ainda tem muito jogo pela frente, até o fim do ano, os pais estavam brigando, os pais estavam se insultando, os pais estavam partindo dos tapas, não só entre os pais, mas a linguagem que os pais estavam usando com os filhos. Meu filho passava, né, e perdia a bola, ele chamava de tudo quanto é nome que você pode imaginar. E a Federação Paulista então tomou uma atitude de, por um tempo, eles não podem entrar para assistir o jogo. E não é televisionado, porque eles ficam sem ver. É punitivo mesmo. E eu fiquei pensando, que mundo que a gente vive? Está quase no ponto assim, para que eu quero descer, né? Mas você sabe que se você descer, nós vamos enterrar teu corpo na saudade, ou no Bom Pastor, ou no Girassóis, né? Então não dá, né? Dá, né? Mas talvez não é a tua hora agora, né? De você partir. Então o que a gente faz com isso? E ainda em cima disso, Deus foi trazendo alguns textos que foram se juntando, como se fosse formando um quebra-cabeça, para nós realmente pensarmos em algo que eu acho que profundo. Não é da linha, né, não é uma mensagem assim que vai massagear seu ego e você vai sair daqui princeso, vitorioso e tudo mais, não é isso. Mas eu acho que é uma mensagem necessária. Eu vou até trocar o gelo. Esquece a minha garrafa, já estou assim, não. E eu vejo assim que nós, a igreja, temos que trazer respostas
Concordo que a resposta é Jesus? Sim, a resposta está em Jesus. Mas eu, como igreja, eu preciso exemplificar respostas boas para o mundo. Então começa nos casamentos, começa na criação dos filhos, que tipo de marido e mulher nós estamos sendo, que tipo de filhos nós estamos criando. Não tem garantia nenhuma do jeito que teu filho vai sair. Você pode fazer tudo certinho, seu filho sai 100% errado. E eu conheço vários casos que fizeram tudo errado e o filho saiu ótimo. Acontece. Mas eu comecei a pensar em algumas coisas e uma palavra fruto desses textos veio no meu coração, que é corriqueiro. Eu uso muito a tradução NVI e o texto que nós vamos trabalhar bastante hoje à noite, ele faz essa pergunta: o que esse povo está fazendo é corriqueiro? Corriqueiro é aquilo que se torna habitual. Mas ela se torna habitual ao ponto de que te faz, na verdade, entrar no automático, sem pensar, sem avaliar, sem ponderar. Ela na verdade, ela cria espaço para que nem sempre aquilo é certo, nem sempre aquilo é bom, mas nós acostumamos. Então seguimos fazendo aquilo, como se está tudo bem, mas não está tudo bem. Então o que a gente faz? A vida cristã, ela precisa ser vivida de uma forma proposital, intencional, deliberada, com inteligência, com sentimentos e debaixo de uma dose maciça de direção espiritual, nos dados do Espírito Santo e a sua palavra. Então, graças a Deus, um amém. Quem sabe até o fim da mensagem vai mais uns 8 então. Bom. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 7. Esse não é o texto que nós vamos trabalhar principal, mas olha o que ele diz aqui em 2 Coríntios 7, verso 1. Ele fala assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Só que se você pega esse verso solto, parece que ele em si só está tudo certo, mas você tem que voltar, porque ele começa a falar assim: visto que temos essas promessas. Mas que promessas? O verso não está falando das promessas. Quando é assim, ele falou alguma coisa para trás. Esse aqui é o 7º capítulo, então algum lugar para trás aqui, ele falou dessas promessas. O certo era a gente ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente vai achar as promessas que ele está se referindo. Mas você quer pegar um contexto um pouquinho mais imediato, porque muitos debatem que esse verso 1 teria que ser, na verdade, o verso 19 do capítulo 6. Porque no 14, olha aí na sua Bíblia, ele fala assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Isso aí em si só hoje está ficando corriqueiro o quê? Muitas vezes julgos desiguais. E está tudo certo, deixa correr. Deus me salva numa hora. Mas ele diz: pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ele faz várias perguntas aqui. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 15. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? São perguntas fortes. Aí no 16 ele ainda diz: pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Onde que ele falou isso? Ele falou em Levíticos, ele falou em Jeremias, ele falou em Ezequiel. O que? O resumo: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que isso está dizendo sobre habitar e andar
Deus está dizendo, eu não só estou com vocês, eu estou em vocês e eu estarei através de vocês. Amém? Não só estou com vocês, em vocês, mas através de vocês eu ainda vou fazer grandes coisas. Isso é povo de Deus. Então por isso que ele está falando, como que luz e trevas se misturam? E se você acha que a bagunça é política, esquerda, direita, esquece, é luz e trevas, é luz e trevas. Com inúmeras nomenclaturas, mas é luz e trevas. Tem a veia política? Tem. Tem a veia educacional? Tem a veia de marketing para vender mais? Tem. Mas é luz e trevas. É luz e trevas. É luz e trevas. Mas olha o que ele diz então, no verso 17. Ele fala assim: portanto, saiam do meio deles. Separem-se, diz o Senhor. Separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras. Eu os receberei. Você vê como é que, para nós, santidade está virando uma coisa corriqueira, tão corriqueira, que nós estamos distanciando do que? Talvez do que é realmente a verdadeira santidade. Ser santo é ser separado. Só que você tem que entender, ser santo é ser separado de para. Você se separa de algo para algo. Muita gente, quando se converte, se separa de, mas esquece de se ligar ou vincular novamente para com algo que substitua o que você está deixando para trás. Seu pecado que você deixou, se você não preencher o vácuo, qual é o princípio que Jesus ensinou? Ele conta uma historinha, veio endemoniado, demônio é expulso da casa, ele usa o exemplo de uma casa, a casa fica bonita, né? Ornamentada, aí o demônio dá uma volta, a hora que ele volta e vê que a casa está vazia, ele faz o quê? Ele não vem ele só de novo, vem 7 vezes pior. São princípios do reino de Deus. Aí Paulo então entra no capítulo 7 dizendo, nós temos muitas promessas de Deus, então a gente pode se apegar a tudo isso, mas não deixe de se purificar. Especialmente purificar aqui de tudo que contamina, ou seja, se separa de tudo que pode te contaminar. Por quê? Porque o meu corpo e o meu espírito, eles podem ser tocados por certas coisas que vão, sem eu perceber, vão gerando situações que eu vou achando que é normal, mas não é normal, e aí eu vou querendo viver isso de uma forma que não vai agradar e nem vai honrar o Senhor. Porque elas se tornaram corriqueiras. Eu preciso, ele diz, aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Acho que a melhor palavra para adicionar, ou opção para aperfeiçoar, é completar. Deixe Deus completar o que Ele começou a fazer na tua vida quando Ele trouxe a salvação para você. Não para no meio do caminho, não esfria no meio do caminho, não deixa a coisa rolar de um jeito que você fica em off, né? Crente nunca fica em off, um crente nunca tira férias nesse sentido. Você pode tirar férias do emprego, mas você nunca tira férias do cristianismo ou do fato de você ser crente. Você nunca tira férias disso. Por quê? Porque você vai se tornar passivo ao quê? A cair, a carne fala mais alto e assim por diante. Bom, vamos seguindo aqui.
O texto que eu estava falando lá no Velho Testamento é Ezequiel capítulo 8. Você está com a sua Bíblia, abre aí. Eu vira e mexe, de tanto em tanto tempo, eu revisito esse texto. E parece que toda vez que eu vou revisitando esse texto, Deus vai me trazendo um entendimento um pouco mais profundo. O verso 1 começa assim: no 5º dia do 6º mês, do 6º ano de exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim. Esse aqui é um profeta, e isso ele já começa no capítulo 1, com profecias. Agora aqui, ele está no exílio. Que exílio é esse? É o exílio que os judeus foram levados, ou na verdade, o pessoal de Judá foram levados pelos babilônios. O processo desse exílio durou 48 anos, passou por mais de um rei. Nesse processo de levar levas para a Babilônia de pessoas, Ezequiel foi levado numa dessas levas. Aí ele agora está lá na Babilônia. E aí ele é procurado pelos anciãos, o pessoal líder, perguntando: e aí? Nós vamos voltar para Jerusalém? E Jerusalém vai ser destruída de verdade, como você vinha profetizando? E nessa hora, então, Deus, ele usa uma linguagem gráfica, pega ele pelos cabelos, levanta e leva ele para Jerusalém para ele ver algumas coisas. E essa profecia específica vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Então, se você quer entender mesmo a profecia por inteiro, você tem que ler o capítulo 8 até o capítulo 11. Nós não vamos fazer isso, porque o pastor Eduardo liberou pregar até meia-noite. Então não dá tempo da gente ler tudo isso, depois você lê em casa. Mas o que acontece aqui? Está acontecendo um quadro que... Aí eu comecei a entender por que Deus me trouxe de volta a Ezequiel 8. Porque está acontecendo muito aqui, hoje, o que estava acontecendo com o Judá. O que estava acontecendo? Nesse processo, quando Ezequiel foi levado ao cativeiro, ele foi levado junto com o rei Joaquim. Aí ficou outro rei lá em Judá, filho, mas o pai foi trazido para a Babilônia. É mais ou menos 11 anos antes da destruição final de Jerusalém. Não sabe bem exatamente qual ano que é isso, mas é uma média de uns 11 anos. Mas o que está acontecendo? Se você está com a sua Bíblia aberta, vai ali no verso 17, depois nós vamos passar o texto inteiro, mas olha o verso 17, ele me disse, ele quem? Aquele lá que pegou ele pelos cabelos ali, e levou ele para essa visão, a mão do soberano, a mão do Senhor. O Senhor vira para ele e diz, olha o verso 17, você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Eu acho que muitas vezes nós gostamos muito de Deus amoroso e Deus bondoso, e a gente esquece que de vez em quando Deus não é rancoroso. Ele não é rancoroso, mas Ele é bravo. Ele sabe ser bravo. E nós não gostamos muito dessa ótica de Deus bravo. Deus fica com ciúmes. Não é esse ciúmes vagabundo, sem vergonha, que o ser humano consegue ter. Ele olha para certas coisas e ele anseia tanto que a gente seja separado de certas coisas, que quando nós não nos separamos daquilo, isso pesa muito no coração dele, machuca o coração dele, quando nós não estamos andando certo. E é o que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo aqui? Judá estava numa situação,
Eu acho que em nenhum momento Judá foi tão ruim quanto Israel, mas estava ruim aqui, o negócio estava feio, e estava ficando cada vez mais feio. Estava tão feio que se a gente fosse ler mesmo capítulo 8, 9, 10 e 11, você vai perceber que lá no capítulo 10, não precisa olhar, só segue comigo aqui para a gente ganhar tempo. Lá no verso 3, isso é no meio da visão, diz assim, que a glória do Senhor, a voz está dizendo para ele, está no pátio interno do templo, perto do Santo dos Santos. Ou seja, a presença de Deus está no centro do templo. Mas no verso 4 fala que a glória se move para a entrada do templo. É como se a glória estivesse aqui, aí ela vai ali na calçada, na porta de entrada. Entendeu? Uns versos depois, no verso 18, fala que a glória do Senhor se afasta da entrada do templo uma certa distância. Se fosse aqui, vai para um bairro bem mais longo, bem distante daqui, mas ainda está dentro da cidade. Mas aí, no capítulo 11, verso 23, vem a facada final, o desfecho final ruim. A glória do Senhor se levanta da cidade, vai ao monte do lado leste, que é o Monte das Oliveiras, vai no Monte das Oliveiras, que é fora da cidade de Jerusalém, simbolizando o quê? A glória do Senhor está fora de Jerusalém, é o decreto, Jerusalém vai ser destruída. Qual é o paralelo para nós no Novo Testamento? Será que Deus pode, o Espírito de Deus pode habitar dentro de nós, porque a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo? Será que, dependendo de como vivemos, ele vai ficar do lado aqui, mas tentando nos convencer a andar direito? Será que ele se afasta de nós a um ponto como a glória do Senhor se afastou da cidade de Jerusalém? Creio que sim. O que estava acontecendo então? Por que essa atitude tão radical de Deus para com o seu povo? Ele não é o Deus do amor? É o Deus, ele continua o Deus do amor. Ele não é o Deus da misericórdia, né, que se renovam todo dia? Continua sendo esse Deus. Mas o que está acontecendo? E nota bem o que eu vou te falar aqui. Tem mais coisas, mas 2 pontos ficaram muito fortes no meu coração. Por quê? Porque isso é uma realidade também de 2025. O povo aqui estava saciado. O que eu quero dizer com isso? Eles estavam fartos, cheios, satisfeitos. Eles estavam talvez enfastiados. Isso gerou desinteresse, possivelmente um tédio. E com o quê? Principalmente com Deus e as coisas de Deus. Você ama as coisas de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você ama orar? Você ama adorar o Senhor? Ou porque você vem durante a semana consumindo muita coisa? E hoje, nós estamos entre as gerações que mais consumem conteúdo. Meu avô, para acumular o que o meu pai demorou 36 anos mais ou menos de informação, meu avô possivelmente não conseguiu acumular isso com 70 anos antes dele morrer. Eu já acumulei essa quantidade de informação com uns 22 anos. Meu filho acumulou, vou falar da minha filha aqui, porque eu estou vendo ela, meu filho não está aqui. Minha filha, ela acumulou isso possivelmente com 12, 14 anos. Eu estou com medo do que vai acontecer com meus bisnetos, nem meus netos. Eu tenho 5 netos, mas esse povinho está acumulando fato por fato. Mas você sabe o que vai acontecendo? Vão se gerando as síndromes. Nós já temos a síndrome da mente cansada.
Nós já temos a síndrome do pensamento repetitivo ao ponto que você surta. Nunca teve tantas síndromes estudadas, catalogadas. Então, é um problema quando nós não chegamos no culto como se esse fosse a primeira vez que a gente chegasse aqui. E essa é a primeira vez que nós vamos adorar a Deus. É com aquele primeiro amor, vamos usar o termo apocalíptico. Quantos dos crentes estão passando a sua vida cristã sem o primeiro amor? Qual é o primeiro amor? Não tenho tempo, mas antigamente tinha uma piadinha, o cara escreveu uma carta para a namorada, vou resumir. Aí ele fala assim, tem 15 páginas, não, porque eu transporaria o Everest para te ver, cabra mãos, cara, falou bonito, mas no final ele fala assim, mas sábado, se não estiver chovendo, eu passo aí para te pegar para a gente sair para namorar. Ah, tem dó, né? Entendeu? Muitos de nós somos assim com Deus. E parte disso é porque nós estamos saciados. Talvez você nunca parou para pensar, mas todos os, o pessoal da primeira vai falar, lá vem eu de novo, mas toda a ação de sobrecarga que você recebe nas mídias sociais hoje contribui para você ficar saciado demais. Teu cérebro não aguenta mais, não quer mais. Então quando chega para ter aqueles momentos realmente com Deus, nós estamos saciados demais. Me mandaram uma foto, cabine telefônica de 1970, orelhão. Quem lembra dos orelhão com a ficha? Cabine telefônica de 2025. Uma foto do banheiro de um vaso sanitário. A cabine telefônica hoje virou vaso sanitário. Eu falei isso, né? Aí o cidadão fica tanto no vaso que a hora que levanta, parece que está tetraplégico, não consegue. Acabou a circulação nas pernas, tanto tempo ficou lá. E depois não sabe por que está enfastiado. Mas a segunda coisa importante também, a dessensibilização. Tem certas coisas que eu posso falar com um pouco de propriedade, né? No começo do mês agora, vou fazer 60 anos. 60 anos já está me dando um leque maior de coisas, né? Eu lembro que quando eu era criança, uma mulher desquitada, você preferia ver o diabo em pessoa, o capeta junto, fichinha, mas ver uma desquitada, quase todo mundo fazia a cruz, que nem naquele filme de Drácula. Chegou a que ponto? Muitos não estão nem querendo casar no passado, porque já estão presumindo que não vai dar certo mesmo, e depois a gente só larga, é muito mais fácil. E nós, sem nós percebermos, nós como igreja, nós vamos perdendo certa sensibilidade. Se entrar alguém aqui, um bêbado, se entrar alguém aqui, é prostituta, e ela vem vestida para a guerra, como é que nós vamos receber ela aqui? Porque muitas vezes essa dessensibilização, ela chega nos nossos corações, porque nós não conseguimos mais experimentar o que eu chamaria de impressões morais. Deus não está conseguindo tocar a gente. Por que tantas vezes é tão difícil missões? Porque de certa forma, desculpa falar assim, mas nós estamos nem aí com o perdido. Nós já estamos salvos, está tudo certo. Não está tudo certo. Então, Judá estava sofrendo isso. Judá embalou
um sistema corriqueiro. Ela acostumou com as coisas de um ponto que ela não estava conseguindo ver tudo e ver como é que realmente está a situação real. Eu vou te provar isso. Se você pega o verso 3 diz o quê? Na visão ele foi levado para, diz aqui, deixa eu achar, ele os estendeu, o que parecia um braço, e pegou-me pelo cabelo, o Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou para Jerusalém, a entrada da porta norte do pátio interno. Templo é o templo, onde estava colocado o ídolo que provoca os ciúmes de Deus. Historicamente a gente sabe que num dos reis aí foi colocada uma estátua de Aserá. Ela era a deusa cananeia da fertilidade. Qual é o problema da porta norte? Essa porta norte aqui específica é onde o rei e a nobreza tinham acesso ao templo. Grava isso. Quem passava por essa porta? O rei e a nobreza. Aí você chega para o verso 7. Em seguida me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Como assim? Porque, vamos continuar lendo. E ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Aí ele me disse: então veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei, e o que ele viu? Ele viu desenhos de tudo quanto é tipo de criaturas rastejantes e animais impuros. E quando fala animais impuros, tudo proibido pela lei de Moisés, né? E todos os ídolos da nação de Israel estavam todos pintadas nesse muro. Essa porta, essa entrada aí, porque o verso 11 fala que na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel. Quem que são esses 70? Esse é o Sinédrio. Você vai lá na porta onde entra o rei e a nobreza. Tem idolatria. Você vai aqui agora e Deus abre uma visão que eu creio que é espiritual, porque se fosse no mundo natural ia parecer bonito, igual está o prédio aqui. Mas Deus deu uma visão para Ezequiel do que estava rolando espiritualmente, o que estava possivelmente no coração de cada um. E cada um estava adorando coisas que era proibido. Isso é grave. O Sinédrio, eles são a autoridade civil de Judá. Então, já pegou a autoridade política, monarquia, mas é política, pegou aqui a autoridade civil. Mas olha que triste. Verso 14 fala que eles estão perto da entrada da porta norte, e as mulheres lá, as mulheres aqui representam o povo, povo mesmo. Só que elas estão adorando Tamuz. Tamuz, quem que é? É o deus sírio, é o mesmo que Adonis na mitologia grega. Quem que é esse aí? Esse aí, ele representa a morte e a ressurreição. Como assim? Todo inverno morre tudo. Tá? Nós estamos falando do hemisfério norte. Nós estamos falando onde não é que nem aqui em Ribeirão só tem duas temperaturas, começa quente, fica mais quente, depois só volta para quente e a gente tenta dormir. Não é isso. Tem inverno, depois tem primavera, depois tem verão, depois tem outono. Outono é uma assim, visualmente é muito bonito, mas na verdade é a morte.
o adormecimento, onde as folhas caem. O inverno é um momento de esterilidade, nada cresce. Nós não temos essa experiência de entendimento, mas provavelmente você já viu em filme suficiente para você entender. Quando é inverno, as árvores estão todas sem folhas, né, porque tudo caiu. Mas quando chega a primavera, depois do verão, tudo brota de novo, tudo cresce. Então eles estão adorando um Deus que promove o quê? Morte e ressurreição. Na minha teologia, o único que consegue promover isso é Jesus. Amém? Mas eles estão dentro do templo adorando Tammuz. Aí chega no verso 16, eu estou só pincelando aqui. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. Pátio interno da casa do Senhor? Bom, para resumir, esse pórtico e altar aí, esse lugar interno, tinha outro Deus, um Deus persa, nome mais complicadinho, Ormuzd, uma coisa parecida com isso. Quem que é esse Deus na mitologia persa? É o Criador do universo, de todas as coisas. Você está vendo que dentro do templo de Jeová, Yahvé, o Criador dos céus e da terra, estão adorando o concorrente? Você está entendendo? E a cada momento, o Senhor está perguntando para Ezequiel: isso é normal? Isso é corriqueiro? Isso não é repugnante? É claro que é. É claro que é. Porque nesse pórtico aqui, nesse portal que dava direto acesso ao altar, sabe quem eram os únicos que podiam chegar ali? Só os sacerdotes. Então, nós já temos as mulheres representando o povo, nós já temos a porta onde vai o rei e a nobreza, representando a autoridade, vamos chamar política, e nós já temos uma visão de uma salinha onde estão os 70 anciãos, que eles são a autoridade civil, eles são também uma autoridade, só que agora chega para culminar que nesse lugar, e diz que tem 25 homens. Qual é a explicação para 25 homens? É porque haviam 24 turnos de sacerdotes. Lembra quando falou aqui o nome do pai do João Batista, Zacarias? Fala lá, quando chegou a hora do seu turno, ele foi lá para o templo. Por isso que ele estava no templo. Eram 24 turnos e eram encabeçados por um homem. Mas você falou que tem 25. Tem. Por quê? São 24 dos líderes, os 24, um de cada turno, mais o sumo sacerdote, dá 25. Ou seja, as autoridades espirituais representadas por esses sacerdotes estavam lá fazendo o quê? Eles estavam de costas para o altar e olhando para o sol e adorando o sol. Várias mitologias têm mais comum, acho que eu até mencionei no ano passado, é o deus Ra, que é o deus sol egípcio. Olha a bagunça que está esse tempo. Você fala, onde você está querendo chegar? Aonde eu estou querendo chegar é que esse pessoal chegou numa quebra real com a aliança de Deus, em todos os níveis. E eu olho muitas vezes para os crentes no Brasil e eu entendo. Nos Estados Unidos, Europa, qualquer lugar, não está nada muito diferente, mas nós somos brasileiros, estamos no Brasil, né? Precisam ser melhor do que bom de postagem. Você entende o que eu estou dizendo?
culto maravilhoso. Senti arrepio, Deus moveu, mas não muda de vida, mas nem a pau sem vergonha. Nós não precisamos disso. Precisamos viver vidas que reflitam a santidade do nosso Deus. Nós precisamos de posturas que reflitam o que nós realmente cremos sobre família, sobre casamento, sobre boas finanças, sobre andar direito, ser honesto, ser justo, ser correto. Eu sei que essa não é uma mensagem popular, porque eu não estou dizendo que você é princeso e princesa e vai dar tudo certo, você não importa a tua vida torta, Deus ainda vai te abençoar, porque você quer teologia para isso, tem teologia para isso, é só você buscar. Eu creio e espero que aqui e nem na primeira igreja nunca entre essa teologia. Por quê? Porque ela não é bíblica. Então, o que nós podemos ou devemos fazer? E veio uma pergunta: tudo que fazemos hoje em nome de Jesus, Jesus aprova? Tudo que nós estamos dando joinha, Jesus vai vir junto e dar joinha e coraçãozinho para você? Eu duvido. Por quê? Porque, infelizmente, como tinha em Judá, Ezequiel, capítulos 8, 9, 10 e 11, infelizmente, na igreja brasileira, vamos nos reter a igreja brasileira, porque tá, como nós fazemos parte, ela tem coisas repugnantes, ela tem coisas corriqueiras, que não estão agradando a Deus. Você lê a Bíblia todo dia? Você ora todo dia? Quem foi a última pessoa que se evangelizou na tua vida? Cristã, né? Já vou apelar para ele. Você ganhou pelo menos uma pessoa para Cristo cada ano. Por que muitas vezes a obra não é completada? Porque nós, como crentes, nós acostumamos com certas coisas corriqueiras e outras talvez até repugnantes para Deus, mas nós estamos achando que está tudo bem. Nós estamos que nem a mulher lá que o profeta chega: está tudo bem, mas tinha acabado de perder o filho. Não tinha, bom, está tudo bem. Então eu comecei a olhar esses textos e dizer: Deus, então, se nós precisamos andar por um caminho reto, por onde nós começamos? Deus, para mim, foi muito claro: não é pela promoção pessoal, é muito mais pelo arrependimento pessoal. Eu lembro, a médica, no dia antes do meu pai falecer, a médica me chamou para fora. Eu não sou bobo. Eu falei: senta que lá vem, não é história, senta que lá vem notícia, talvez não tão boa. E dito e feito, era 3 horas da tarde, mais ou menos, e ela me fala que os últimos exames de sangue que eles tinham acabado de colher um pouco antes do almoço, ele já tinha entrado em sepse. Você não tem que ser profundo conhecedor de medicina, é só você viver um pouco, você já sabe que quando dá sepse, humanamente falando, a coisa não. Ela olhou para mim e falou assim: seu irmão vai vir? E ele falou: ele vai vir não, aqui no sábado. Aí ela me olhou, nem estranhei para o médico fazer isso, mas ela me olhou e falou assim: então manda seu irmão vir hoje, porque talvez ele ainda pegue seu pai vivo amanhã. Eu falei: ok. Ele tinha passado as últimas 24 horas mais offline do que online, né? Sabe, a cabeça dele já estava zúria. Mas a hora que eu entrei no quarto, o que o pastor Bob está fazendo?
está evangelizando as 2 enfermeiras e a faxineira. As 3 lá, sem trabalhar. As 3 limpando lágrima e dizendo, não, senhor Bob, nós vamos sim. Eu não sei se foram, mas estamos lá prometendo que iam dar mais atenção à sua vida espiritual. Você não acha que se a maioria de nós tivéssemos essa atitude para evangelizar pessoas, nós íamos ter que ter 3, 4, 5 cultos aqui, nós íamos ter que ter 3, 4, 5 cultos lá, no Jardim Macedo. Por quê? Porque pessoas vão ser ganhas. Quanto tempo nós passamos sem ganhar pessoas para Cristo? Quanto tempo nós passamos na nossa rotina espiritual sem nós percebermos que essa rotina ela não está boa, ela está doentia. O Espírito Santo pode nos mostrar. É isso que ele estava mostrando aqui. E isso eu entendo que precisa ser revisitado, nós como igreja. Por isso que é tão importante esse verso 1 de 2 Coríntios 7, capítulo 7, verso 1. Purifiquem-se de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade, mas do temor de Deus. São coisas, não um pacote, mas com 3 ou 4 coisas para fazer aqui. Por quê? Porque Judá parou de fazer isso. Judá demorou mais tempo para ir para o cativeiro, porque Judá estava ainda andando. Judá teve reis que ainda promoveram avivamentos, que promoveram restauração da lei, restauração do templo. Israel só teve um rei pior que o outro. Está certo que Judá teve o pior rei dos 2 lados, Manassés. E a gente geralmente mete pau no Manassés, e um dia Deus me corrigiu, graças a Deus. Manassés foi rei quase 56 anos. Mas nos últimos 3, 4 anos ele se converte. Ele acerta as coisas por Deus. E ele começa a viver como um crente deve viver. Ele tem um histórico terrível para trás. Mas a graça e a salvação de Deus alcançou ele. Quantos reis? É mais fácil arrumar estilo de rei para dizer o quê? Começou bem, foi muito bom, até que aí pisa na bola. Ezequias é um desses. Pede uma extensão de 15 anos. Foi quando Manassés nasceu. Se ele tivesse morrido quando ele tinha que morrer, Manassés não podia ser rei, porque ele não queria nascer. Você entende? Nós precisamos realmente de uma espiritualidade onde nós estamos buscando Deus e nós estamos realmente colocando Deus no lugar que Ele precisa estar. É o que não estava acontecendo aqui em Ezequiel 8, 9, 10 e 11, e eu tenho medo que algumas vezes não acontece como deveria estar acontecendo no seio da igreja hoje. Eu não vou generalizar, eu não sou neófito, eu não vim aqui para te desanimar, meter o pau em você, não. Eu estou só compartilhando algo que pesou muito no meu coração. Deus, Ele quer santidade, e cada um de nós vamos precisar buscar Deus dentro da santidade que Ele quer para nós. Ela não é só sexual, ela não é só financeira. Nós estarmos separados para Deus significa que em todas as áreas da nossa vida. Hoje eu sou pastor, antes disso eu sou casado, eu sou pai, eu sou avô, um monte de coisa aí e tal. Eu estou sendo santo em tudo isso. Eu estou agindo como Deus realmente quer que eu esteja agindo. Eu estou fazendo tudo que Deus está pedindo de mim.
Eu estou antenado naquilo de Deus. E é por isso que eu dei o tema. O Tiago fala que se você tropeça em uma só, antes da lei você tropeçou na lei inteira, quantas vezes a gente tropeça no dia a dia? No próprio dia a dia. No próprio dia a dia. Pode ser no trânsito. Quem se irrita com o trânsito? Não precisa levantar a mão, não. Eu sei que a maioria vai. Se você não levantar a mão, você não dirige. Né? Entendeu, irmãos? Eu vou encerrar aqui. Nós não podemos ser como Judá. Nós precisamos manter os nossos corações voltados para o Senhor. O próprio Ezequiel diz: não tenha coração de pedra, tenha um coração de carne. Por que carne? Eu acho que é só um figurativo para dizer: tenha um coração macio, que pode ser trabalhado. Que Deus pode cutucar e você vai reagir. Porque pedra não reage. Então Deus está dizendo para nós: tem muita alma que precisa ser ganhada. Tem muita coisa que precisa ser feita de obra. Não é só na Itália, é aqui no Brasil. Mas também não é só aqui no Brasil e na Itália. Meu irmão falou que a igreja onde minha avó frequentou está para fechar. Por quê? Porque alguns tios meus e mais uns irmãozinhos frequentam lá. O mais brotinho está com 82 anos. O pastor tem 87. Quando eu fui na 2022, eles estavam com 34. Eu falei para o meu irmão, nossa, quanta gente morreu. Aí ele falou: eu também. Eu me chamo de João, eu também, João. Todo mundo acima de 80, o que você espera? Não, tá certo. Se você for por essa lógica, tá certo. Daqui a pouco, a igreja fecha. E muitas das terras em volta, que os meus tios ajudaram a plantar colheita, que os fazendeiros um ajudava o outro. Meu pai passava e falava: eu plantei aqui, eu plantei aqui, plantei aqui. Hoje são condomínios. Está cheio de gente em volta daquela igreja. Só que não tem quem vai atrás desse povo. Não mudou nada. Aqui no Brasil é igual. Nós precisamos de um problema santo. Eu quero que vocês tenham um problema santo do seu pastor, Eduardo. Tem que fazer 3 cultos, porque não cabe gente aqui dentro. E não é só para a gente poder postar: como é que a Batista Livre do Maricé está bombando. Não, é porque nós estamos incomodando o inferno, porque nós estamos tirando gente do inferno, porque nós estamos levando eles para a salvação. Não se acomode nas coisas corriqueiras. Começa pela leitura bíblica, pela sua oração, pelo seu evangelismo. Começa por coisas simples. Não se acomoda nas coisas corriqueiras. Em nome de Jesus, não se acomoda. Curva a sua cabeça, feche suas mãos. Pai, eu espero, Pai, que tenha conseguido pelo menos trazer a essência do que o Senhor queria aqui hoje. É pesado isso. Pai, é muito melhor a gente realmente ouvir que a gente é um bando de princesas seu, Pai, e está tudo certo, que o Senhor está sempre sendo satisfeito com a gente. Mas, Pai, perdoa-nos quando
certas coisas se tornam corriqueiras demais. Perdoa-nos quando ficamos saciados com as coisas erradas. Perdoa-nos, Pai, quando ficamos dessensibilizados. Mas ajuda-nos, começando hoje, Pai. Toca-nos com o Teu Espírito Santo. Toca-nos, Pai, para que a gente chore mais. Chore, porque pessoas não estão vindo para a salvação. Porque o mundo está envolto em trevas. Quebra, Pai, essa falta de sensibilidade. Que nós possamos, tocados pelo Senhor, Pai, descobrir todo o nosso saciar e receber todo o nosso saciar somente em Ti, Pai. E as coisas que de repente estão roubando a gente, nos dê clareza de tirar isso das nossas vidas. Toca, Pai. Toca em nosso orgulho, toca em nossos desejos. Toca, Pai, para que nós não estejamos caindo na mesma coisa que o povo de Judá caiu ali. Em Ezequiel, capítulo 18 a 11. Que nós possamos realmente, tocados pelo Senhor, Pai, receber um renovo nessa noite. Um renovo do nosso gosto pela palavra, Pai. Renovo para começarmos cada vez mais dobrar nossos joelhos em clamor, em intercessão, em oração. Que nós possamos espontaneamente, Pai, sermos adoradores. Que a nossa vida seja uma vida de adoração. Não é só cantar, Pai, mas que em tudo nós estejamos sempre Te adorando. Perdoa-nos, Pai, porque muitos nos tornamos só reclamadores, ou a gente é mais polido, Pai, a gente só repara as coisas, mas perdoa-nos, porque não deixa de ser um espírito crítico. O Espírito Santo vem sobre nós e muda a nossa ótica e muda o nosso coração, para que nós possamos ter realmente o coração do Senhor, Senhor Jesus. Como quando o Senhor Jesus, o Senhor foi a Jerusalém, e o Senhor começa a chorar, e o Senhor deseja, falando: Jerusalém, por que você não permite que, como a galinha consegue trazer os pintinhos debaixo da sua asa para proteção, Pai? E o Senhor Jesus, o Senhor está dizendo: oh, Jerusalém, você não deixa Deus fazer isso. Pai, que nós não sejamos esse povo, que nós possamos permitir que tudo aquilo que é do Senhor venha sobre nós, aconteça sobre nós, Pai. E que em tudo, Deus, nós sejamos realmente representantes do Senhor, que mostram quem Tu és, que atrai as pessoas para Ti, Pai. Porque eles vão ver em nós que não tem nada que esse mundo possa produzir em nós para gerar esse efeito. E esse efeito que eles estão vendo em nós é porque o Senhor gera esse efeito em nós. Que isso seja verdade para nós, ó Pai, nessa noite. Toca os nossos corações, ó Deus. Ainda de cabeça baixa, de olhos fechados, coloque-se de pé. Nós já vamos cantar para encerrar. Sei que eu já estourei o tempo, mas meu coração pesa, irmão.
Meu coração pesa, irmão. Primeiro comigo mesmo. Em novembro agora eu estou indo para 35 anos de pastor e eu me pergunto, eu tenho me perguntado o ano inteiro. O que eu já acostumei tanto que não está bom, Deus? Ou famoso Deus, estou empurrando de barriga. Meu irmão, faça essa pergunta para o Senhor. Deixa Deus te tirar, e é o que eu estou pedindo, que Deus me tire da minha zona de conforto. Que Ele comece a trabalhar em mim. Deus teve que levar Judá para o cativeiro. Que Deus não tem que nos levar para cativeiros para poder realmente nos tratar, para que nós possamos voltar mais como precisava ser, mas que nós simplesmente estejamos abrindo nossos corações, começando agora, hoje, dizendo: Deus, eu estou aqui, então vem, Senhor. Se há algo repugnante, se há algo corriqueiro, Pai, eu não quero ser como essa visão de Ezequiel 8. Eu quero que o Senhor olhe para mim e o Senhor me conduza realmente como o Senhor quer que eu seja, Pai. E antes de você abrir seus olhos, nós já vamos cantar. O que Deus está falando com você? Eu espero que o Espírito Santo te incomode. Se eu te incomodei, então eu peço perdão. Porque a minha intenção é ser um vaso, para que, se precisa alguma ação ou reação, que ela tenha sido produzida pelo Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus está querendo produzir em nós nessa noite? Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Toca cada coração, toca cada mente e faz em nós o teu querer. Aqueles que estão saciados, então traz fome e sede por ti, Deus. Nós, porventura, estamos dessensibilizados. Toque em nós pelo teu Espírito, para que sejamos sensíveis a ti e às tuas coisas, como nunca fomos antes, Pai. Toque em nós, Pai. Toque em nós, Deus. Em nome de Jesus, toque em nós. Se você precisa ainda orar, esteja orando. Senão vamos adorar ao Senhor.
graça e na paz do Senhor. Mas não deixa que essa palavra caia no esquecimento na hora que você chegar em casa. Não tem gol que vale a pena, não tem nada que vale a pena você perder. As palavras são ministradas sempre que você vem à casa do Senhor. Deixa que o Espírito te leve a semana inteira para meditar nisso. Cresça com isso. Viva a plenitude que Deus tem para você em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coração saciado, alma saciada, isso é muito bom. Nossos trabalhos continuam a todo vapor. Quarta-feira, culto de oração às 20 horas, 16 horas na quinta-feira, trabalho das nossas irmãs Dorcas, que elas estarão trabalhando com as senhoras do bairro, trabalhos manuais, oração, palavra. Na sexta-feira, o nosso grupo de comunhão, estudo da palavra do Senhor, às 20 horas aqui na igreja. No sábado temos o nosso trabalho com as crianças de ensino de violão. Os meninos do bairro vêm para cá, nossos irmãos ensinam os instrumentos a glorificar o Senhor, a não estar sujeito às coisas que acontecem no bairro durante o dia, e elas têm o desejo de estar na casa do Senhor. Sábado de manhã às 9 horas, e no domingo nós teremos de manhã a escola bíblica dominical às 9h30. Parece que o pastor John estava aqui hoje de manhã. Nós falamos quase tudo isso, o mesmo Espírito operando na casa do Senhor. É espiritual, irmãos. E temos de novo domingo de manhã a escola bíblica dominical às 9h30, e à noite a nossa ceia, a celebração da ceia do Senhor. Os irmãos da primeira estarão aqui conosco e vai ser uma bênção. Céu na terra, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Curva a sua cabeça, coloque a sua mão sobre o coração, estarei orando pela sua vida e depois despedindo os irmãos. Os nossos irmãos estarão louvando ao Senhor enquanto nós nos despedimos, nos abraçamos, desejamos boa semana a cada um. Não deixe, não vá embora correndo não. Abraça o seu irmão, fale com ele, ouve ele um pouquinho. Olhe comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, nós somos gratos por essa noite, pela Tua palavra, por essa noite poderosa, Senhor, por esse alimento gostoso que o Senhor mandou aos nossos corações, e a nossa alma se enche de alegria, ó Pai, em saber que o Senhor ainda fala conosco. Ainda o Senhor está de olho na Tua igreja, Senhor, ela ainda é a menina dos Teus olhos, e nós sabemos o cuidado do Senhor para conosco, o amor de Pai, que não quer que nós andemos por caminhos errados, mas andemos na Tua presença. Somos gratos por essa noite, pedimos a Tua graça, a Tua proteção no decorrer dessa semana, nos livra, nos guarda, nos ajuda, Senhor, para que nós continuemos firme nos Teus caminhos, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão, repita comigo que o amor de Deus, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Deus abençoe o